Olá, professor. Essa é a apresentação do nosso trabalho final. O nosso trabalho vai ser sobre classificação de espécies de pássaros através dos sons delas. O trabalho vai ser apresentado por mim, Lucas, pelo Euler e pelo Pedro. Esses são alguns tópicos que vão ser abordados na nossa apresentação. A gente vai falar um pouco sobre a introdução do nosso conteúdo, a aquisição de dados, o nosso modelo de treinamento e, por fim, o deploy. Bom, a gente seguiu com a proposta que foi enviada previamente sobre classificação de espécies de pássaros. Mais especificamente, a gente vai classificar três classes de pássaros e uma classe de som de ambiente. O projeto visa ter uma baixa alocação de memória, já que é um recurso bastante limitado no nosso kit, um baixo consumo e uma taxa de acurácia boa para a classificação das nossas classes. Bom, essas são algumas etapas de desenvolvimento que foi feito durante o projeto. A gente começou fazendo a aquisição de dados, um pré-processamento para compatibilizar o áudio aquisitado com o nosso kit. Testamos diversas estruturas de redes para atingir as nossas métricas de desempenhos, que é a questão de memória, consumo e acurácia. E por fim, o deploy. Olá, meu nome é Pedro Henrique. Eu sou um aluno do curso de TINML da Unifei e hoje eu vou apresentar um trabalho de classificação sonora de pássaros, certo? Eu vou falar um pouco sobre como é que foi a construção do nosso dataset, porque a gente não pegou um dataset pronto, a gente construiu ele a partir de áudios coletados na internet. Eu vou falar um pouco sobre como foi o processo da construção desse dataset. Então, seguindo aqui o slide, a apresentação, né? Basicamente, pulando aqui para o próximo, qual que foi o nosso objetivo, né? Com o trabalho, com construir um dataset. Primeiro, nosso objetivo foi construir um modelo neural, de rede neural para classificar som de pássaros, né? Para classificar pássaros dependendo de como era o seu canto. Então, foram quatro classes de saída. A primeira classe foi o corvo, na independência da subespécie do corvo, mas a outra classe foi para o tico-tico e a outra para o trinca-ferro. Além disso, também teve sons ambientes, que foi a ideia mais de pegar sons que saíssem da classificação de pássaros para que o modelo tivesse a capacidade também de detectar esses sons e impedir com que ele pegasse esses sons e classificasse como pássaro. Foi como um mal necessário, digamos, no nosso dataset, mas a ideia era que ele pudesse ter essa saída para algumas classificações que claramente não era pássaro, ele poderia identificar. O que, que foi essas classificações? Foi som ambiente, som de porta abrindo, som de fogo, som de motosserra, sons totalmente aleatórios, som de água, som de torneira aberta, som de vento, de tudo, certo? Foi um pouquinho de cada e essa foi a ideia. Né? O nosso objetivo foi criar um dataset de qualidade para que o modelo pudesse generalizar bem. Vou falar um pouco mais sobre isso posteriormente. Bom, de onde vieram os dados, né? Primeiramente, do Trinca-Ferro, eu peguei de um site que é uma biblioteca global de som de árvores, se chama xenocanto.org. O Corvo e o Tico-Tico foi diversos vídeos do YouTube, as fontes, né, que a gente pegou e cortou. E o som ambiente foi através de um dataset que eu encontrei no repositório do GitHub. E o dataset chama ESC50, é um dataset público de sons ambientais. Seguindo aqui, a primeira tentativa, né? O que aconteceu que quando a gente foi construir o dataset, a ideia era pegar muito áudio, certo? E essa foi a primeira tentativa de fato de treinar o modelo. A gente pegou mais de 4 horas de áudio através do site, principalmente, né? E a gente coletou esses áudios e converteu eles para 16 kHz para que ele pudesse treinar um modelo para Arduino. Só que ficou com muita variedade, né? Ficou tipo, primeiro que tinha muito ruído no som de pássaro, segundo que o tempo entre os áudios era muito variado e isso acabou fazendo com que o resultado tivesse uma baixa acurácia, né? Isso ficou bem ruim, ficou mais ou menos 70% de acurácia e o modelo não aprendia os padrões corretos, né? E por mais que tinha bastante dado, a ideia é que quanto mais dados tivesse, mais ele generalizasse bem. Né? Tipo, ele conseguiria detectar um canto de pássaro, independente da forma como o pássaro cantasse, independente do som que tivesse de fundo ou coisa do tipo, ele conseguiria identificar isso.
E de fato, eu ainda acredito que ter mais quantidade de dados acaba treinando um modelo melhor, só que de nada adianta você ter muito dado, sendo que eles são muito variáveis, não são bem tratados e tudo mais. E essa era a hipótese, mas acabou não dando certo. Então a gente mudou a estratégia, certo? A gente percebeu que não adiantava ter 4 horas de áudio se os áudios estavam maltratados. Então o que a gente fez? A gente percebeu, né, que o quão importante é você ter um bom processamento dos dados, né? O quão importante é você fazer uma limpeza nos dados, que isso é crítico para o treinamento do modelo e que isso de fato muda totalmente a experiência de treinar um modelo. E a gente mudou a estratégia de focar na qualidade, não na quantidade, certo? E passando aqui, a gente seguiu alguns passos, né? Primeiramente, a gente fez uma filtragem manual, a gente ouviu todos os áudios, a gente deixou eles limpos, a gente tirou os áudios que tinham muito ruído, que não dava para ouvir direito o som do pássaro. Depois, a gente usou um script Python, certo? Usando uma biblioteca que eu esqueci agora, mas a gente usou essa biblioteca e ele converteu os áudios, ele pegava os áudios do diretório, passava nisso num loop, convertia os áudios e jogava em outro diretório. E depois a gente fez a segmentação desses áudios, né, de novo, tratando, ouvindo os áudios, ver se estava bom depois do tratamento de 16 kHz. E daí a gente separou esses áudios para ficar certinho em 2 segundos cada um, em samples de 2 segundos, porque antes tinha muita variedade, isso estava afetando o resultado do modelo. E depois, quando a gente treinou esses dados, deixou todos em amostra de 2 segundos, todos os áudios bem tratados, todos os áudios selecionados, a gente já conseguiu um resultado coeso, um dataset muito bom, certo? Embora relativamente pequeno para o treinamento de um modelo, para um caso menor, para um treinamento desse, ele era super justo e funcionou muito bem no treinamento. Seguindo aqui, como que foi a composição final do dataset, né? Ficou 25% de cada classe, ficou 25% de som ambiente, 25% de tranca-ferro, 25% de curvo e 25% de tico-tico. A gente fez uma divisão ali de 80%, 75%, 80-20 de treinamento para teste, né? Então, como é que ficou? No treino, ficou 2 minutos para cada classe, 2 minutos para tranca-ferro, 2 minutos para som ambiente, assim vai. E no teste, 30 segundos por cada classe, totalizando 10 minutos de dados, né? Isso acabou resultando um modelo bem melhor. Qual que foram as nossas principais conclusões, certo? O que a gente aprendeu é que não adianta pegar muito dados se eles não são tratados. Melhor nesse caso, com certeza, seria trabalhar com dados tratados e que isso com certeza geraria um resultado muito melhor, certo? E a gente percebeu também que era muito importante deixar os áudios em tempos parecidos, porque isso realmente afetava muito o treinamento do modelo. E além disso, também a gente testou o garbage in, garbage out, ou seja, quando entra lixo no treinamento do modelo, o treinamento fica um lixo, certo? Ele sai lixo, né? E a gente comprovou isso na prática e eu acho que isso foi de grande aprendizado pra gente, porque de fato a gente percebeu o quão importante é o processamento, a construção de um dataset eficiente, coeso, porque muitas vezes a gente pega o dataset pronto de um Kaggle da vida e acaba ignorando que o dataset teve todo um trabalho por trás, que a galera que construiu aquele dataset de fato teve uma grande participação na construção do nosso modelo, certo? Porque sem aquele dataset ser extremamente bem estruturado, o nosso modelo não conseguiria treinar direito. Bom, foi isso. Para a parte do pré-processamento, optou-se pelo uso da feature MFE, em vez da amplamente utilizada e tradicional MFCC. Embora o MFCC seja amplamente utilizado para voz humana, classificação de sons da voz humana, por utilizar a transformada cepstral, ele pode perder detalhes energéticos do som, o que torna ela menos eficaz com sons não vocais. Já a feature MFE mede diretamente a energia em filtros MEL, que preserva mais informações do som e assim ela tem melhor desempenho com sons naturais e irregulares, como o de pássaros, para a nossa aplicação como exemplo. Para a parte do modelo utilizado,
Na criação do impulso na plataforma Edge Impulse, temos a entrada de dados, o bloco de processamento, que possui a feature MFE, o bloco de aprendizado, que possui o classificador, que tem como entrada os dados da feature MFE e como saída as 4 classes, que seriam Corvo, Som Ambiente, Tico-Tico e Trinca-Ferro. Na questão do classificador, o Edge Impulse ele possui como modelo padrão 2 camadas, só que nessas camadas, cada uma delas contam com 3 neurônios, no caso, essas camadas convolucionais. A primeira camada conta com 8 filtros e a segunda camada conta com 16 filtros. Nos testes realizados, a acurácia para este modelo padrão ficou menor do que 90%. Sendo assim, modificamos os valores dos filtros de 8 para 12 e de 16 para 18, para generalizar melhor o aprendizado e conseguir filtrar mais características específicas dos sinais das classes utilizadas. Para essa configuração do classificador, que seria já com a modificação do número de filtros, obtivemos o resultado para treinamento uma acurácia de 97,3% e analisando a matriz de confusão, conseguimos analisar que para as classes que representam sons de pássaros, obtivemos excelentes resultados para a parte do treinamento de 100% em cada uma delas. E isso se manteve praticamente o mesmo para a parte dos testes, onde tivemos 96,72% de acurácia, a do Corvo se mantendo em 100%, e Tico-Tico também 100%, Trinca-Ferro com uma leve redução para 93,8%. Essa acurácia relativamente alta, acima de 95%, 96%, é graças à utilização de um banco de dados homogêneo, que seriam com amostras com o mesmo tamanho, e também a mudança do número de filtros utilizados. Já na fase final de deploy, a gente utilizou dentro da Impulse a otimização do modelo TensorFlow Lite. Obtivemos uma latência de 531 milissegundos, pouca memória alocada, 35,8K, e uma ótima taxa de acurácia de classificação, 96,72%. Falando um pouco sobre a questão de código, a gente utilizou duas funções. Turn off LEDs, que basicamente no início do código, ele configura os estados do LEDs como todos desligados, e LED by the index. A função LED by the index é chamada após a classificação do áudio, onde o modelo identifica qual classe sonora teve maior probabilidade. O código, primeiramente, ele percorre todas as probabilidades, retornado pelo classificador, e armazena o de maior. Em seguida, essa função desliga todos os LEDs e acende apenas o LED correspondente à classe de maior probabilidade. Cada classe do switch está associada a uma cor. Por exemplo, a classe vermelho é associada à cor do corvo, a classe do corvo. O LED built-in é para som do ambiente. O LED azul é para tico-tico. E por fim, o LED verde é associado à classe de trinca-ferro. Olá, professor. Essa é a apresentação do nosso projeto final. Como mencionado no relatório, a gente vai fazer a classificação de 3 classes de pássaros, sendo ela uma classe de corvo, uma classe de tico-tico e uma classe de trinca-ferro. A classe de corvo, quando for classificada, vai acender o LED vermelho, a classe de tico-tico vai acender o LED azul e a classe de trinca-ferro vai acender o LED verde. A gente tem uma quarta classe, que é som de ambiente, que a gente acabou escolhendo o LED built-in para sinalizar. Bom, vou fazer alguma amostra aqui de áudio e a classificação aqui acompanhando em tempo real no Serial Monitor. Começando pela classe de corvo. Como podemos ver, a taxa de acurácia está bastante alta para a classificação. Vou passar agora para a classe de tico-tico. E por fim, a classe de trinca-ferro.
Bom, vimos que em todas as classes a taxa de acurácia está bastante alta. Em alguns momentos de sincronismo ela acaba errando um pouco, mas no geral o resultado foi bastante satisfatório. E bom, foi isso.